Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos refletir no tema vida dentro da realidade de Deus e não da ilusão humana. Vamos ler o texto bíblico em Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Existem pessoas que estão com a vida travada, sem sentido, e esperando ter uma vida perfeita, sem problemas, sem embaraços, sem dificuldades, sem doenças, sem desemprego. Será esta a sociedade real ou a sociedade ideal? A sabedoria de Salomão fez com que ele chegasse a conclusões acerca da vida. São reflexões que o levaram para um existencialismo angustiante, exaustivo, um caminho percorrido aparentemente sem fim. Acontece que a sua história não terminou por aí. Seu grande trunfo foi avaliar-se, questionar-se para obter as respostas que mudaria para sempre a sua vida na presença de Deus. Todos nós, se não fazemos, devemos aprender a avaliar a vida. Ninguém pode fazer isto por você. Você não pode ser feliz sem averiguar se isto tem acontecido. Tem gente que vive como se estivesse dentro do shopping. Lanche, compras, casa e descanso, porque dentro do shopping o tempo passa e você nem percebe. Estas pessoas perdem a percepção do tempo. Assim, espiritualmente acontece com quem vive sem reflexão. Não se pode viver simplesmente por viver. E Salomão, será que ele ficou sem resposta como a maioria dos existencialistas? Não, ele entendeu que não poderia basear a sua vida nas conquistas e valores perecíveis deste tempo, e sim nos valores que durarão para sempre. Então, o que é necessário fazer para ter uma vida dentro da realidade de Deus e fora da ilusão humana? Nós precisamos crer que Deus deixou a eternidade para a nossa vida. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, encontramos: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Existe dentro de você um impulso que o leva a buscar a eternidade. Por isto que a maioria lhe parece anormal e injusta a morte. A razão pela qual você acha que deveria viver para sempre e que Deus o condicionou para este desejo, o desejo pela imortalidade. Deus tem o desejo de estar com você para sempre, e disto depende a sua decisão para tê-lo fazendo parte da sua vida. É aceitando Cristo como o único Salvador da sua vida. Você precisa afirmar que quer ter a sua história de vida dirigida por Deus. Você precisa reconhecer que precisa dele. Estas respostas são importantes para você passar a eternidade no céu com Deus. Em Salmo 23, versos 1 e 4, encontramos: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Desta forma, você terá uma nova perspectiva como lidar com os desafios da vida. Lidará mais sabiamente com os recursos que você possui, passará a ter a sua personalidade alinhada aos frutos do Espírito Santo: mansidão, amor, longanimidade, domínio próprio e etc. Em vez de valorizar fama, suas prioridades estarão em conformidade com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2,9 encontramos: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.
Nós precisamos crer que Deus é a estrutura para dar controle para a nossa vida. Em Eclesiastes 11:10 encontramos: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu coração, pois a juventude e o vigor são passageiros. Meus queridos irmãos, glórias a Deus, porque entendemos o que fez com que o mundo virasse de cabeça para baixo foi exatamente o equívoco de um homem pensar que poderia ter status e função de Deus e gerenciar a sua própria vida. Mas, e você? Está esgotado de lutar pela vida? Está desmotivado com a fé, com o trabalho e com tudo? Quando acorda, parece que está carregando o peso da cama nas costas. Você está preocupado com o dia de amanhã, está sempre ansioso, estressado com os resultados. Veja as palavras de Jesus para a sua vida. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bruno, na sua psicanálise escondida, nos faz de conta, era uma vez, o fardo da labuta extenuante foi tirado de nós e as máquinas são o trabalho das nossas mãos. Logo, nos darão quase tudo o que necessitamos e muito mais de que necessitamos de verdade. Mas agora que estamos mais livres para desfrutar a vida, frustramos-nos e ficamos profundamente decepcionados com o fato de que a liberdade e o conforto, ainda que estão ansiados, não nos conferem sentido e propósitos. Para concluir, meus queridos irmãos, então aprendemos que para termos a vida dentro da realidade de Deus e fora da ilusão humana, precisamos crer que Deus deixou a eternidade para a nossa vida, que Deus é a estrutura para dar controle para a nossa vida e que Deus dá para nós o potencial e uma nova direção para a nossa vida. Glórias a Deus por isto, meus queridos irmãos. Faça um pacto com Deus, permita que a sua vida seja conduzida por Deus. Deus, a partir de hoje, quero ser conduzido por Ti e viver os valores da Bíblia Sagrada dentro da minha vida. Diga isto para Deus. Ponha a sua esperança em Deus, como expressou o salmista em conversa com a sua alma, dizendo no Salmo 42:11, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a minha vida e a tua vida. Amém.